Vamos começar a aula de hoje. Física, o conteúdo cinemática. E aí vamos falar sobre velocidade média, tá? E aí eu vou passar as fórmulas e algumas situações para a gente analisar e entender como é que funciona. Para você entender uma fórmula é igual receita de bolo, né? O que é uma receita de bolo? Nela temos aqui esse bolo, tá? E o que tem nele? Tem os ingredientes, tem a massa e tem a calda. Então para fazer um bolo, você precisa dos ingredientes e com esses ingredientes você faz a massa e a calda desse bolo. Aí aqui, para você fazer a massa, você precisa seguir esses ingredientes aí, tá? A receita manda você usar esses ingredientes. Quatro o quê? 4 ovos, né? 4 colheres de sopa de quê? De chocolate em pó, tá? Então você tem que seguir exatamente o que a fórmula, o que a receita manda, tá? E quando a gente fala de fórmula, a gente trabalha com grandezas, tá? E unidades de medida. E aí, a gente vai fazer hoje também? A gente vai fazer uma legenda para poder entender cada grandeza da fórmula. Tá? Tá. Então vamos para alguns casos rotineiros. Eu vou contextualizar, né, com alguns exemplos da vida real para vocês entenderem. Eu tenho essa placa, né, e tem uma grandeza nela. Tá? Ali está dizendo Rio de Janeiro, 597 quilômetros. Né? E aí eu coloquei ali, isso está longe ou está perto? Né? E aí eu utilizei uma grandeza. Que grandeza foi essa? Foi ali o quilômetro. Tá? Poderiam ser metros, poderiam ser centímetros, poderiam ser milímetros, mas eu usei quilômetro. Tá? Então, para dizer a distância, eu usei o quilômetro. E distância é uma grandeza, né? É a medida que tem de um lugar, de um ponto até outro, de um lugar até outro. Isso é distância, ok? E aonde eu estou? Eu estou no Rio de Janeiro, né? Se eu quiser ir para Muriaé, né? Se bem que essa placa aí não vai servir. Essa placa aí a pessoa deve estar em outro lugar e aí está dizendo, você está naquele lugar, eu não sei qual, pode ser, não sei, vamos botar aí, pior que eu não faço a menor ideia, mas vamos botar aí, sei lá, não vou nem chutar porque pode ser um exemplo bem ruim, mas vamos supor que você está no ponto A e aí você quer ir para o Rio de Janeiro. Para você chegar no Rio de Janeiro, a distância são 597 quilômetros. Então é isso tudo aí que você vai ter que andar, né, de carro, né, para poder chegar até o Rio de Janeiro. E aí tem o ponto zero, né? O quilômetro zero pode ser o início ou o fim de uma distância, né? Por exemplo, eu moro em Jardim América. Jardim América fica no quilômetro zero da Dutra, tá? Fica no início da Dutra, tá? Então temos aí esse bairro, né? Que é onde eu moro, que fica no início da Dutra, mas também pode ser considerado o fim da Dutra, para quem mora lá no outro lado, ok? Mas para as pessoas poderem ter uma noção, né, de localização, você dá um número de cada posição, no caso, quilômetro zero. E aí, no próximo slide, eu vou usar a régua. A gente usa a régua para poder medir a distância, medir a grandeza da distância.
E aí, ó, eu tenho dois exemplos: o Rio de Janeiro do lado esquerdo e a Bahia do lado direito, tá? Então, existe uma distância entre a Bahia e o Rio de Janeiro. Eu estou no Rio de Janeiro, então eu estou no início, estou no quilômetro zero. Eu não saí ainda do Rio de Janeiro. Quando eu começar a ir em direção à Bahia, eu vou caminhar, 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 andar, andar, andar de carro, né? Ou de avião, sei lá, né? Até chegar na Bahia. Quando chegar na Bahia, significa que eu andei uma distância de 1.500 quilômetros, tá? Então, essa é a distância do Rio de Janeiro até a Bahia. E aí tem o meio do caminho. E aí tem uma coisa interessante, ó. Se o Rio de Janeiro está na posição zero e na Bahia eu tenho que andar mais ou menos, para chegar até a Bahia, eu tenho que andar mais ou menos 1.400 quilômetros, né? Significa o quê? Que para eu chegar no Espírito Santo, que fica na metade do caminho, eu tenho que andar 700 quilômetros, tá? Ou seja, a metade, tá? Então, isso me dá a entender que o Espírito Santo fica praticamente na metade do caminho, ok? Isso é só para vocês terem uma noção de distância. E aí tem um exemplo mais local. Por exemplo, tem onde eu estou, a minha casa, tem a loja mais próxima e a igreja. Vamos lá, isso é só um exemplo. Eu estou na minha casa, então estou no ponto zero, tá? No ponto de início. Para eu chegar na loja que eu quero ir, eu tenho que andar 250 metros, tá? Aí, se eu quiser ir à igreja, eu tenho que andar mais 250 metros, que aí vão dar 500 metros, tá? Isso é para vocês terem noção da distância, entender distância, tá? E agora eu vou contextualizar para vocês a velocidade, que é o seguinte. Estão vendo esse cara aí? Esse cara aí é o Usain Bolt. Ele é o homem mais rápido do mundo. Ele ganhou as Olimpíadas, tá? Ele é muito rápido e ele corre numa velocidade aproximada de 45 quilômetros por hora. Ou seja, ele corre muito, tá? Você pega um carro e peça para o seu pai, né, andar a 45 quilômetros por hora. Pode parecer pouca coisa dentro do carro, mas tenta correr nessa velocidade, que aí você já vai perceber, tá? Deixa eu ver mais o que. Tá. Tem aqui outro exemplo também. Esse aqui é o Moses Nobeni, não sei a pronúncia correta. Ele é lá da África do Sul. E o que ele fez? Foi ele que criou esse carro. Ele que inventou, ele construiu sozinho esse carro. Olha que interessante, né? Carro bonito, né? E esse todo carro, né, geralmente, né, a maioria dos carros tem painel. Como assim? É isso aqui. Isso é um painel. O que mostra o painel? Ah, o painel mostra um monte de coisa. Mostra se o freio de mão tá puxado, mostra como é que tá mostra como é que tá a bateria. Deixa eu ver aqui se eu tenho algum indicador. Deixa eu ver aqui rapidinho. Vermelho, caneta, marca-texto, caneta. Vamos lá. Eu não sei se dá pra ver, mas eu vou. Ah, circulei aqui, ó. Isso aqui indica como é que se a bateria tá boa, tá com algum problema. Deixa eu ver. Isso aqui fala sobre a gasolina, né? Se tá acabando a gasolina, alguma coisa. Ah, isso aqui é um termômetrozinho. Fala sobre a temperatura. Eu acho que é a temperatura do óleo. Não tenho muita certeza, tá? Esse aqui fala sobre é um sinal de alerta, né? Que a luz de alerta está ligada, ok? Tem esse aqui que é para colocar o cinto, um lembrete para colocar um cinto. Então, tem vários avisos no painel do carro. Mas o que eu quero falar é o seguinte:
Eu quero falar sobre esse painel aqui, que é o painel que indica a velocidade. Não sei se vocês perceberam, aqui, ó, olha o símbolozinho aqui, quilômetros por hora. Ou seja, aqui estão os valores, né? E ele é medido, essa velocidade é medida em quilômetros por hora, né? Isso é um velocímetro, né? E aí eu coloquei aqui carro rápido 100. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando o carro está batendo, quando esse ponteiro está batendo no 100, significa que o carro está bem rápido, né? Nas rodovias, a velocidade máxima permitida é em torno de 100 km por hora. Então, 100 km está muito rápido, tá bom? Bem, então as grandezas que a gente já falou são distância e velocidade, mas tem outra, que é o tempo, tá? E como é que é essa grandeza do tempo? Vamos ver. Vamos ver como é que é. O tempo ele pode ser medido em segundos ou horas. Também pode ser medido em minutos, tá? Mas a gente costuma usar nos exercícios segundos ou horas. E quanto tempo leva? Isso que significa o tempo. Quanto tempo leva alguma coisa para acontecer, para surgir, né, para se movimentar, tá? Isso é o tempo. E aí, é, temos aqui agora os símbolos e legenda. Como é que funciona esse lance de símbolo e legenda? É dessa forma aqui, ó. Essa é a fórmula da velocidade média, tá? O Vm significa velocidade média e temos ali outras fórmulas, mas e aí ela tem que ser montada desse jeito aqui. Vm é igual ao ΔS dividido pelo ΔT, tá? Ah, eu quero trocar. Meu irmão, tem que ser desse jeito aqui. A fórmula é essa. A fórmula, como eu disse lá no início, é receita de bolo. Então tem que seguir, tá? E aí eu tenho a legenda, que é essa aqui. O Vm é a velocidade média, o ΔS é o deslocamento ou a distância, né? Aquela grandeza que nós conversamos, e ΔT é o tempo, tá? Isso de uma forma resumida. Aí, deixa eu ver mais o que. Ah, tá. A velocidade média, ela, quando é medida em quilômetros por hora, tá bom? Então, ela é medida em quilômetros por hora, que é esse aqui, ou em metros por segundo, que é esse aqui. São as duas formas de medir velocidade. Tem também o ΔS, que é o deslocamento ou a distância, é medido em quilômetro ou metro, tá? Sempre que você falar de ΔS, tem que colocar o valor dele e no final quilômetro ou metro. Sempre que você falar de Vm, velocidade média, você tem que falar de quilômetro por hora ou metro por segundo. Tempo. Tempo, mesmo esquema. Ele tem que ser sempre medido em hora ou em segundo. É assim que são essas que eu circulei, são as unidades de medida. Sempre quando você vai dizer algum valor, você tem que dizer a unidade de medida. Por exemplo, você chega para sua mãe e fala: mãe, me dá 4. Vamos supor que você quer, não, vamos supor que você quer dinheiro, né, para ir comprar alguma coisa. Aí você chega para sua mãe: mãe, me dá 10. Aí sua mãe vai perguntar: 10 o quê? 10 ovos? 10 pirulitos, 10 balas, 10 palitos de fósforo, aí você dá mãe, 10 reais. Aí ela, tá. Aí ela vai entender que você está se referindo a dinheiro, tá? Então, você geralmente sempre usa unidades de medidas para a pessoa saber do que a gente está falando. Tá? E aí temos algumas situações, que são as seguintes. Situação número 1. Qual é o valor
da velocidade escalar média de um móvel que se desloca 432 km em 6 horas. Como é que eu faço isso? Bem, eu tenho que usar a fórmula. Mas antes de usar a fórmula aqui, ele está dizendo quem é quem. O que ele quer saber? Ele quer saber o valor da velocidade escalar média. Tá? Qual é o valor? Não sei. Então, olha o que ele fez. Ó. Ele fez isso aqui. Eu botei e disse que não sei. Coloquei uma interrogação. E ele falou, é um móvel que se desloca 430 km por hora. Se desloca, deslocamento, distância. Então, ele está dizendo que é 430, que ΔS é 432. E tempo, né, em 6 horas. Em 6 horas. ΔT, 6 horas, tá bom? E aí tem aquela fórmula lá que eu mostrei para vocês, a receita do bolo, que é Vm é igual a ΔS sobre ΔT. Eu pensei que ia explicar aqui, mas não explicou, então deixa eu detalhar um pouco para vocês. Esse delta aqui significa variação, tá? Variação da distância, variação do tempo, tá bom? Só para ajudar vocês a entenderem esses símbolos, tá bom? Vamos calcular. Vamos ver aqui. Ah, tá. 432, 6, tá aqui o cálculo. Ó, então, no lugar do ΔS, eu vou colocar o 432. Por quê? Porque ΔS é igual a 432. Tá? No lugar do ΔT, eu vou colocar 6. Por quê? Porque ΔT é igual a 6. E quanto dá 432 dividido por 6? Vamos ver. Opa, deu 72. Então, o valor da velocidade média é 72. Só que aí tem um problema. 72 o quê? Vamos ver. Aqui, ó, até coloquei. 72 o quê? Colheres de sopa? Então, o carro correu numa velocidade de 72 colheres de sopa. Não, nada a ver. 72 milhas? Não, a gente aqui não usa esse sistema. Na verdade, é aqui, ó, voltando àquele slide, quilômetros por hora ou metros por segundo, tá? E como é que eu sei se é quilômetros por hora ou metro por segundo? É simples, é só você ver o que eles estão usando aqui, ó. Tá? Aquele usou quilômetro, aquele usou hora. Se ele está usando quilômetro e hora, então a resposta é 72 quilômetros por hora. Tá? É assim que você calcula a velocidade média. É bem tranquilo, é só usar a fórmula e tá tranquilo. Vamos para uma segunda situação. Eu não vou ler, tá? Só vou deixar aí para você ler. Está escrito, tá? E só vou destacar algumas coisas, ó. Distância 180 km, tempo 2 horas. Ele quer que calcule a velocidade média. Já matei a questão, já sei o que é para fazer, tá? Ele quer saber a velocidade média. Ele tem uma distância de 180 km e um tempo de 2 horas. Então é só montar a fórmula, tá? Lembrando que a fórmula é essa aqui, receita do bolo, e manda ver. Aqui, ó. Pá, pá, montou. No lugar do ΔS, eu vou usar 180. No lugar do ΔT, eu vou usar 2. E assim eu consigo calcular. 180 dividido por 2 dá 90. 90, aí tem que botar a unidade de medida. 90 quilômetros por hora, tá? Deixa eu ver mais o que. É só isso. Então, essa foi aí a explicação de velocidade média, a sua fórmula e algumas situações para você exercitar. Valeu? Bem, se você ficou com alguma dúvida, fique à vontade para perguntar nos comentários
E caso você tenha percebido alguma irregularidade, fique à vontade também para comentar lá nos comentários, tá? Apontar os erros lá nos comentários. Mas não esqueça de citar a referência bibliográfica para eu poder usar na errata, tá bom? Até mais.